Dr. Wagner Sinelli de Paula Freitas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente dos Comitês de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação, COGEM, primeiro grau, e COGEM, segundo grau. Mestre em Justiça Criminal pela London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Ciências Sociais pela UERJ. Autor das obras Espaço Urbano e Criminalidade, monografia vencedora do 6º concurso de monografias do IBCCRIM 2002. Sobre ela, uma história de violência. Integra o projeto Sobre Ela, premiado no concurso Juíza Viviane Vieira do Amaral, do CNJ em 2021. Metendo a Colher, coletânea de artigos e outros textos sobre violência contra a mulher. Violência de gênero é violência dos direitos humanos. Monografia, vencedora no 11º Prêmio Amaerge, Patrícia Cioli de Direitos Humanos 2022. Igualdade e progresso. Precisamos falar de violência de gênero e empoderamento feminino. Dr. Wagner Sinelli, prazer, uma honra muito grande conversar, ouvir, interagir com um desembargador, um homem que se dedica também à proteção das mulheres através dos seus livros, que nós vamos falar daqui a pouco, e através da música também. Prazer tê-lo aqui, Dr. Wagner Sinelli. Hilton Abirrian, meu amigo, o prazer é todo meu estar aqui com você. Aliás, amigo de longa data, muito feliz de estar contigo aqui no seu programa. Feliz também. Vamos falar de livro. Vamos. Então, esses livros. Vamos falar, por exemplo, sobre esse livro, Metendo a Colher. Uhum. Olha, eu até sugiro, para falar de livro, a gente falar do primeiro que eu lancei, que foi Sobre Ela, uma história de violência, né? Esse livro Sobre Ela é o seguinte, como você sabe, o meu hobby é a música. Eu gosto muito de compor e compondo comecei a fazer clipes musicais também com animação, né? Eu não sei desenhar, mas eu tenho pessoas, amigas, que sabem fazer isso muito bem e que sempre me ajudaram. Então, desse universo da música, do clipe de animação, eu quando digo eu, estou dizendo nós, porque eu não faço nada sozinho, nós somos um grupo de pessoas, né? Tanto na música quanto na parte de audiovisual, chegamos a temas sociais. Então fizemos um sobre discriminação racial, que foi Quequerê, fizemos um sobre a questão indígena, que foi a Caiaca, e aí eu cheguei Sobre Ela. Sobre Ela foi um vídeo de 5 minutos de duração, curta de animação, e ficou pronto, colocamos em festivais, foi selecionado em vários, né, no Brasil e no exterior, foi premiado em alguns festivais, geralmente quando tinha uma categoria ligada a questões femininas, o empoderamento feminino, a violência de gênero, era o que a gente procurava. E a partir de ter feito esse roteiro desse vídeo, que aí já não foi da música, ele era um vídeo que não tinha diálogo, porque era mudo, mas então as coisas acontecem, fica óbvio que é uma relação abusiva, né, uma relação de um homem com uma mulher, e que esse homem é controlador, ele é abusivo, ele é agressivo, e que tem o chamado ciclo da violência. O ciclo da violência, alguns chamam de espiral da violência, ele é caracterizado por 3 etapas. É o momento da tensão, né, o momento da explosão e o momento do perdão. Então, em algum lugar eu digo assim, é como se fosse um vulcão que está começando a tensão, né? O magma está se preparando. A explosão é a hora que ele vai. Onde é que entra a agressão? A agressão é depois desse momento inicial, nesse ciclo da violência, é o momento 2. Né? O momento da tensão é aquele homem que é um homem violento, que é um homem abusivo, que é um homem controlador, quando essa relação ela tem por base esse ciclo da violência e ele se repete em muitas relações, é exatamente essas as fases, as etapas que são verificadas. Elas podem ter variações. O que eu quero dizer com isso?
O homem contrariado, tenso, ele chega ao momento da agressão. Aí depois, esse mesmo homem ou pede perdão, é a chamada lua de mel, honeymoon, né? É o momento da lua de mel, do perdão. O perdão, às vezes, não é propriamente um pedido de desculpas direto, mas pode se dar de uma forma subliminar. E aí parece que tudo se acalmou no reino novamente, no reino daquela família e tal. Mas não, porque quando esse ciclo acontece, a tendência é que ele se repita. E com o risco de se repetir com agravamento. Então, essas coisas eu procurei retratar naquele roteiro do clipe de animação, que, como eu disse, tem 5 minutos, e falei, mas isso aqui é pouco, tem que falar mais sobre isso. Foi aí que eu tive a ideia de escrever Sobre Ela, uma história de violência, onde há muitas obras jurídicas sobre o assunto, escritas por pessoas especialistas. Eu não quis fazer uma obra eminentemente jurídica, eu quis fazer uma obra baseada na interdisciplinariedade, onde eu tivesse a história, a comunicação, a cultura, né? Então a antropologia, quando eu falo em cultura, a sociologia, o direito, né? E para que ela fosse assim uma obra introdutória para qualquer pessoa, não precisa ser bacharel em direito, qualquer pessoa leiga que pudesse ler e se interessar pelo assunto, né? Um assunto onde eu falo da história, da subjugação da mulher ao longo do tempo, nas várias culturas, nos vários lugares deste planeta, porque quando a gente fala isso, é só no Brasil que tem? Não, é no mundo inteiro, né? Alguns lugares estão mais avançados, outros não, mas assim, no mundo inteiro a gente vai encontrar essas situações na história, no passado, no presente e em lugares diferentes, né? Então a gente tem a mutilação genital feminina, que é uma prática em certas culturas, né? Isso vai encontrar na África, vai encontrar no Oriente Médio. São mais de 200 milhões de meninas e mulheres que têm essa mutilação em sua genitália, quando geralmente criancinhas, né? Isso não acontece com o homem, mas acontece com a mulher. Então, nasceu mulher, naquela cultura se está sujeito àquilo. Então, essas coisas nos chamam a atenção para dizer o gênero é determinante de muita coisa na vida daquela pessoa desde o nascimento. Então a gente precisa olhar o que acontece nessa história das sociedades e que vai interferir na vida de cada mulher ao longo de sua existência, que são prejudiciais a ela, que a colocam em desvantagem na estrutura social. Bem, Dr. Wagner Sinelli, hoje no Brasil, fora do Brasil, casos de estupro. Como é que o juiz, o desembargador Wagner Sinelli, julgaria um caso de estupro como esses que estão acontecendo aí? Tá, vamos lá. Eu tenho um interesse pelo tema, eu pesquiso o tema, eu escrevo sobre o tema, eu fui juiz criminal de 92 a 99, depois eu fui para a vara de família e troquei de áreas, isso é possível dentro da magistratura, e como desembargador, atuando no 2º grau, eu atuo em vara civil. Então, as questões de gênero que eu me deparo são aquelas dentro dos processos de família. Na área criminal, atualmente, então, eu não julgo. Mas eu não estou fugindo da sua pergunta, não. Eu estou dizendo isso para dizer que, na atualidade, neste momento... Qualquer coisa, eu ia pedir para retroagir no tempo e o desembargador da área criminal... Não, mas hoje tem um instrumento importante para o magistrado que está julgando na área criminal que não existia antes, né? E tem a ver com essa conscientização da sociedade a respeito dessas questões de gênero, que é o protocolo com julgamento de perspectiva de gênero, né? É uma publicação, inclusive, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, os juízes têm que observar esse protocolo. O que eu quero dizer com esse protocolo? Vamos tentar dar a seguinte ideia. Não é exatamente isso, mas eu diria que é praticamente isso. Quando surgiu o Código do Consumidor, Proteção e Defesa do Consumidor, a novidade foi ele dizer o seguinte: existe uma assimetria entre a posição do fornecedor e a posição do consumidor. Eles estão numa relação de desigualdade. Então, existe uma hipossuficiência. O consumidor está desfavorecido. Para compensar isso, o Código diz, então a gente tem a inversão do ônus da prova.
trouxe ali esse mecanismo, esse instituto que diz, olha, a prova está invertida. Você, fornecedor que está na vantagem, é que vai ter que fazer a prova assim e tal. Então, guardemos isso. O que eu quero fazer uma analogia disso com esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero? Ele traz orientações sobre como o juiz deve julgar as questões de gênero, né? Então, nessa hora, a gente não pode mais funcionar com aquela cabeça de antigamente. Ela acusa e a pessoa que é acusada daquela infração penal nega. É a palavra de um contra o de outro, esquece não. Eu tenho aqui também uma situação, claro, que são sempre muitas provas, você tem que olhar tudo que está disponível. Hoje em dia, muita coisa de prova vem aos autos por conta desses celulares que as pessoas têm, porque gravam as cenas, porque gravam os áudios, e aquilo tudo contribui para comprovar. Mas o que eu posso te dizer, nos dias de hoje, um delito de estupro, que no passado, muitas vezes, você tinha só a palavra de um contra do outro, e aí, na dúvida, aplicava-se um velho brocardo, um princípio antigo do direito romano, in dubio pro réu. Na dúvida, absolva-se o réu, né? Se eu não tenho uma certeza, porque o juízo condenatório, né, na área penal tem que ser um juízo de certeza. Ele trabalha com a ideia da verdade real, não é só uma verdade processual. Então, nesse caso, antigamente se pensava assim, hoje já não é bem assim. Então, eu tenho que dar um valor para a palavra dessa vítima. Claro, a vítima vai dar o seu depoimento, você vai ver as consistências e inconsistências, mas você vai dar uma valoração maior do que era dada antigamente. Então, um caso de estupro hoje em dia não se julga da mesma forma quando eu tenho que lidar, no exemplo que eu estou dando, com a força do depoimento de um ou de outro, da forma antiga. Ainda sobre o estupro, em casos como esses dois casos de dois brasileiros, eles estão na mídia, os casos e os réus. Quer dizer, eles dois são figuras conhecidas no mundo inteiro, porque são jogadores de futebol. Então, a mídia ajuda ou atrapalha nesse caso? Tá. Bom, vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta só fazendo uma introdução de que, por ser um juiz, um magistrado da ativa, eu não falo de casos em andamento, eu não falo de casos que estão em julgamento, eu não falo de casos que não teve trânsito em julgado, a não ser em hipóteses de sala de aula e tudo mais. Mas a sua pergunta me permite que eu possa responder sim o seguinte. Primeiro, qual é o papel da mídia? Não nesses casos, mas em qualquer caso. Eu acho importantíssimo. A gente nunca soube tanta coisa acontecendo. A gente nunca pode ter uma certeza se é porque tem mais ou porque se sabe mais hoje em dia. Mas certamente, com a velocidade trazida pelas novas tecnologias na comunicação, a comunicação no passado era broadcast, era da televisão e do rádio para baixo. Hoje em dia, ela tem essa, mas é para o lado também. É o WhatsApp, é mídias sociais, outras, Instagram e tantas outras formas, Facebook. Então, as pessoas viraram reprodutoras. São milhões de formadores de opinião. Ao mesmo tempo. Mas então, a mídia tradicional, os grandes grupos que trabalham com aquela responsabilidade do profissional da imprensa, que assinam as suas matérias e tal, eles trazem muita informação que acontece o tempo inteiro no Brasil e no mundo, e coisas estarrecedoras. E é aí que a gente vê que a violência de gênero é uma questão muito importante, porque ela não é só numérica, ela não é só estatística, ela é sociológica também. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, numa estrutura social que é a nossa, porque a gente herdou, porque está na cultura, porque a gente nasceu onde nasceu e respira aquela cultura desde cedo, né? Eu tenho uma irmã, e na minha própria família, meu pai era um advogado, minha mãe era dona de casa, me era permitido, enquanto menino, fazer mais coisas do que era permitido a minha irmã enquanto menina. Ela era muito mais controlada, ela era muito mais vigiada, existia uma desigualdade, né? Então, a gente respira uma cultura que coloca essas diferenças
É claro que muita coisa tem mudado, né? Mas a gente, quando olha assim para a questão de gênero da violência, a mulher, por estar nessa situação de desvantagem na estrutura social, desde sempre, né? Ela acaba estando sujeita a mais crimes, ela não desfruta do poder que o homem, da partilha de poder na sociedade, em postos-chave, seja no espaço público, seja no espaço privado, né? Então a gente precisa da mulher mais empoderada, porque quanto mais participando desses postos-chave, quanto mais poder a mulher tiver, quanto mais igualdade tiver, menos sujeita ela estará a crime, menos dependência financeira ela terá, né, de seu companheiro, de seu marido, né? Você passa a trabalhar numa base de igualdade que a gente ainda não tem hoje. Então a gente passou a saber de muito mais disso tudo, de muito mais desses crimes, e eu tenho uma quantidade avassaladora, posso dizer diariamente ou quase diariamente, de delitos contra mulheres que nos chocam, nos estarrecem. E você não tem o inverso. Eu não estou dizendo que, eventualmente, você não tem um caso de uma mulher que assassinou o marido ou o companheiro. Você tem também. Às vezes até são situações, quando você vai ver, que existia uma dominação do marido em relação àquela mulher e ela acabou tomando uma providência, ou se defendeu, ou o que quer que seja. Mas o que interessa é que não é só quantitativo, é quantitativo, é muito mais homens fazendo essas agressões. Você pega o anuário, ele traz informações importantes, então a gente já sabe que em 2023 foram 1.463 feminicídios. Feminicídio é o assassinato da mulher porque ela é mulher, por questão de gênero, né? Então, é uma alteração do Código Penal que é de 2015 para cá. Então, a gente não tem estatística para trás a respeito dessa rubrica, que é o feminicídio, mas atualmente a gente tem, e todo ano aumenta um pouquinho, né? E isso está nos dizendo alguma coisa muito séria. E quando a gente diz que 1.463 mulheres foram assassinadas por questão de gênero no Brasil em 2023, isso é o que a gente sabe, é o que está na estatística. Eu posso ter pessoas que faleceram por morte provocada e que não se estabeleceu a autoria, não se estabeleceu a motivação, então não engrossou essa estatística. Mas o número pode ser outro, inclusive, pode ser maior, né? E eu não consigo ver ao contrário também, ao contrário que eu digo, tanto são muito mais homens agredindo mulheres, praticando crimes letais também, e isso acontece, na maioria das vezes, com seus próprios companheiros ou maridos ou ex-companheiros, muitas vezes porque não aceitam o rompimento, e isso também acontece frequentemente de acontecer onde esse ato máximo contra a vida de uma pessoa, onde deveria ser o lugar de proteção, é no lar. É o lugar mais perigoso para a mulher que vive uma situação de abuso, de controle, infelizmente vira o lar dela. Mais da metade acontece em casa. Doutor Wagner Sinelli, ainda sobre a primeira pergunta, mas simulando uma outra situação. Desculpe só, eu esqueci de lhe dizer algo que eu queria ter dito. Posso? Desculpe interromper. Claro. Quando você falou. No caso do Daniel Alves, quando aquela mulher toma uma providência e aquela informação chega na polícia e tudo, imediatamente eles acionaram um protocolo que eles têm de gênero. E esse protocolo permitiu que fossem, pelo menos é o que eu vi da imprensa, que ele fosse trazido do aeroporto onde ele estava ou para onde ele se dirigia, imediatamente, entendeu? Você tem assim uma dinâmica, uma rapidez quando você atua com protocolo, e eles têm esse protocolo de gênero na Espanha, e por causa desse protocolo, não, vem cá, você está sendo acusado disso aqui, é muito importante, você tem que vir com a gente. Aí depois vai ser o que tiver que ser. Mas assim, é essa rapidez, essa atuação, chegou num hospital, chegou numa delegacia, trouxe uma notícia dessa natureza, aquilo entra em prioridade máxima. Simulando ainda um caso parecido, mas com duas figuras desconhecidas. Então, nós falamos em dois famosos. Uhum. Dois desconhecidos.
acontece a mesma coisa. A reação é diferente no público, o público não toma conhecimento através da mídia. A mídia não valoriza, não publica. O que acontece, então? Casos iguais com figuras diferentes, figuras fora da mídia. Eu acho que as pessoas que são públicas, a exposição sempre é maior para tudo que quer que venha acontecer, né? Então a gente estava falando, um estupro envolvendo um jogador e tudo mais. A pessoa, aí é uma coisa que eu acho. A pessoa que tem exposição pública, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Muito grande. Eu não estou dizendo que essa pessoa tenha que ser um santo, mas eu estou querendo dizer que essa pessoa é observada por muita gente. Tem que dar exemplo. E ela inspira muita gente. A juventude olha para ele. Se for alguém do esporte, então, a juventude olha mais ainda. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo, tem que dar o bom exemplo. E tem uma coisa que eu também acho que é muito cultural. Eu não sei, isso aqui é uma ideia que eu tenho, isso aqui já não é nada acadêmico que eu vou dizer. É uma coisa, eu gosto muito de cinema. Aí eu vejo assim, filmes, vários, americanos, né, em que existe uma situação de traição, por exemplo. Aí um confronta o outro. Você está me traindo. Aí o outro olha. Eu lhe traí. Ele admite. Com o brasileiro, pelo menos dos filmes que eu vi, não admite nunca. Entendeu? Não admite. Eu acho que tem uma coisa cultural forte aí, que é aquela coisa assim. E isso, nos Estados Unidos, que foi um lugar que eu morei 1 ano da minha vida fazendo intercâmbio. Aquilo que se chama cola na sala de aula é abominado. Eles não aceitam. Você, se for pego colando lá na high school, lá... Aqui também, né? Mas lá não. Lá é mais... Se você for pego colando, você está morto socialmente, aquilo é feio. Aquilo é rechaçado. Tá? Eu estou falando de uma forma bem geral, mas aqui não era. Eu fui aluno, então as pessoas colavam. Né? As pessoas colavam na escola, né? Não sei o quê. E se você fosse o que eles chamavam de CDF e tal, e não quisesse ajudar na cola... Você era chamado de CDF? Não, é mais ou menos. Mas se você, então... Mas chegou desembargador, aí escreveu vários livros. Aí o morto socialmente é você, que não participou daquele congraçamento daquela forma, entendeu? Então, assim, as culturas são realmente diferentes, são distintas. E você pega, quer ver um exemplo interessante a respeito até disso? Na Inglaterra, que também é um lugar onde eu fiquei 1 ano da minha vida por causa do curso que eu fiz lá, que foi o curso de mestrado, né? Aí eu assisti muitos julgamentos que eu ia assistir e tudo, né? E então eles têm lá, como eles têm nos Estados Unidos, o crime de perjúrio. O crime de perjúrio é que você, quando estiver depondo a um juiz, não importa que você seja o próprio réu, você não pode mentir nem omitir, porque se você fizer isso, é um crime. Você pode sim pedir a proteção da emenda tal, em outras fases, você pode dizer que naquele momento você não quer falar. Mas no dia do trial, lá do julgamento, que você sentou no bench, lá sentou naquela cadeira, aí estão te perguntando as coisas, você não pode mentir nem omitir. Eles ainda botam em muitos lugares para jurar sobre a Bíblia e tudo mais. E se você mentir ou omitir, mesmo sendo réu, tá ruim para você. Aqui, diferente na nossa cultura, se você vai prestar um depoimento em juízo, se você é o réu, você não está obrigado a falar a verdade. Claro que há consequências positivas se você fala uma verdade que lhe desfavorece dentro do processo criminal, que é se você vai e você fez uma confissão espontânea, por exemplo, aquilo é uma atenuante, aí você pode aplicar aquilo em seu favor e tudo mais. Tudo bem, pode acontecer, né? Mas aqui, se você vai depor e aí o juiz pergunta, amigo, inimigo, parente, não sei o quê. É meu irmão. Então o senhor vai prestar o depoimento, mas não vai prestar sob o compromisso legal de só dizer a verdade. Então você está à vontade para, sem consequências jurídicas contra você, falar mentira. Não que todo mundo, só porque é irmão, cônjuge, né, filho, neto, vá fazer isso, vá mentir em juízo. Mas a pessoa não tem as consequências que tem no sistema americano ou no inglês, que é do crime do perjúrio. É uma coisa da nossa sociedade que é a família em primeiro lugar, né? Dr. Wagner Sinelli, o desembargador, que é escritor,
Dia músico, nós vamos falar do músico daqui a pouco. Mas o desembargador, que é escritor, e já escreveu vários livros, traduzidos inclusive, ele protege muito através da sua escrita, protege muito a mulher. Protege a mulher não só do estupro, mas dos maltratos, das traições, do abuso. A mulher que é assediada. Como é que é isso em relação aos seus livros? Você defende a mulher e acusa quem ataca. Não, na verdade, o meu objetivo com os livros, e esse foi o primeiro livro, depois os outros foram conjuntos de artigos publicados em jornal ou outros textos que eu publiquei e que eu fiz coletâneas, eu metendo a colher, né? Por conta daquele ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, então aqui não, vamos meter a colher, né? E depois, o último, foi o Igualdade e Progresso, né? Até por conta, né, do slogan da nossa bandeira, que é a ordem e progresso, não que eu não observe a ordem, mas o que eu quis dizer aqui, olha, mais do que a ordem, no momento a gente precisa de igualdade para então termos o progresso. Uma igualdade é a igualdade que eu trato, obviamente, é de gênero. Eu trato geral de questões de gênero, mas eu procuro particularizar para a situação de uma relação abusiva entre homem e mulher. É o ponto focal da minha pesquisa, porque cabe ao pesquisador escolher o que ele vai, né, trabalhar. Né? Bom, aí falta alguma coisa na resposta. Essa defesa da mulher. Ah, sim, tá bom. É uma boa pergunta. Aliás, o que acontece não há muitos homens fazendo esse estudo, né? São mais mulheres fazendo, e fazem muito bem, né? Nós temos pessoas no meu tribunal, desembargadora Adriana Mello, uma referência nacional, é uma estudiosa, com doutorado, pós-doutorado, conhecida dentro da magistratura e fora dela, né? Eu tenho uma outra colega também, Andréa Pachá, que é escritora, e também esse é um dos temas que ela trabalha, né? E tantas outras pessoas que trabalham, a Sueli Carneiro, que é uma filósofa espetacular, muitas pessoas, são mulheres, né? E quando eu fiz esse primeiro livro, eu fui entrevistado pela Renata Isaal, jornalista, que era a editora da plataforma Celina. Nessa época, esse livro é de dezembro de 2020, então foi logo na sequência, ela me perguntou assim: Wagner, você acha que, sendo homem, escrevendo esse livro, ela me fez duas perguntas. Por que as mulheres deveriam ler o seu livro? Né? Aí eu falei, olha, eu acho que é porque essa não é uma questão só das mulheres, é uma questão da sociedade. Né? Da mesma forma, eu diria, por exemplo, que toda a escravidão, seja ela qual for, né? Ou ela é só uma questão do escravizado, né? O Holocausto, que é aquela chaga que a gente teve, aquele câncer na Alemanha, né? no século passado, é só um problema de quem foi perseguido pelo nazismo? Não, essas questões elas são da humanidade inteira. Nós todos temos que estar ombreados, irmanados, para conscientizar, prevenir e enfrentar esses absurdos contra a humanidade. Então, dessa mesma forma, eu acho que a questão de gênero se encaixa nisso. Então, homens e mulheres precisam estar juntos, né? Eu acho fundamental, inclusive. Essa foi uma pergunta que ela me fez. A outra que ela me fez: você, sendo homem, acha que mais homens vão te escutar? Aí ela me pegou de surpresa, porque eu não tinha pensado nisso. Eu realmente não tinha pensado nisso. O que me instigou também muito a escrever não foi só isso, mas é uma experiência profissional dentro da magistratura. Meu concurso de juiz é de 92, aí eu trabalhei com competência criminal por 7 anos, depois eu fui para a vara de família alguns anos, depois fui para a vara de órfãos mais alguns anos. Então eu vi as violências no crime, as violências que a mulher sofre no crime, lesões corporais, crimes de ameaça, feminicídio no Tribunal do Júri, onde eu passei, no de São Gonçalo, né, processos dessa natureza. Na vara de família, as várias violências que a mulher sofre, geralmente com quem ela está litigando, de um ex-marido que não quer pagar alimentos, que cria
faz uma violência patrimonial em cima dessa mulher, né? Então, essa minha experiência de juiz me motivou a me interessar por esse assunto todo, né? Isso com certeza. Mas aí quando a Renata Exal me fez essa segunda pergunta, sendo homem e tal, eu parei porque eu não tinha pensado nisso, mas eu olhei para ela e falei, sim, eu acho que eu sendo homem, provavelmente homens que não escutariam mulheres falando talvez me escutem, né? Pode até ser também, porque é desembargador, vamos ver o que é, vamos ver qual é a consistência dele, porque o que eu acabo encontrando muito nos eventos que eu sou convidado, são auditórios que a presença feminina é majoritária, né? E a mulher já sabe o que ela passa na vida. Você pode pegar a mulher que você conhecer, né, de adolescente para cima, ela já vai ter uma série de vivências, de experiências, de que foi importunada no transporte público, de que foi importunada no bloco de carnaval, de que foi importunada em outros lugares, ou de que ela era estagiária e recebeu uma cantada grosseira de alguém que tem uma superioridade hierárquica a ela, ou mesmo se ela não era estagiária, se era uma funcionária, no serviço público ou na iniciativa privada. E a mulher vai colecionando essas experiências, essas frustrações ao longo de sua vida, e ela sabe o que dizer, né? Tem pesquisa aqui, está até no site do Instituto Patrícia Galvão, uma pesquisa da FPA, que é uma fundação com o SESC, de 2010, mas dizendo, olha, 80% das mulheres já foram vítimas, né? A cada 2 minutos, no Brasil, uma mulher é espancada por seu marido, companheiro, namorado, ex. Então, você tem 1000 situações que se repetem assim o tempo inteiro. Então, a minha expectativa hoje, é claro, eu quero ser ouvido, porque eu acho que esse é um tema importante, eu quero participar desse debate, é um debate de prevenção, de conscientização, principalmente para quê? Na prevenção, aquela mulher que está começando um relacionamento e que esse homem dá o primeiro sinal de controle, de abuso, ela possa identificar, ela possa ligar o alerta. E, opa, por quê? Depois do primeiro vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro. Tem um dos casos que eu conto aqui no Sobre Ela, que é o seguinte. É uma moça do interior de Santa Catarina, jovem, 19 anos, e ela tem um namorado. E ela é espancada na praça pública por esse namorado e ninguém interfere. Ela se finge de morta para ele parar com a raiva. E ele assim para e vai embora. Depois ela foi se tratar, foi procurar a delegacia, registrou a ocorrência e descobriu que naquela comunidade dela, não com relação ao mesmo homem, mas muitas outras mulheres já tinham passado por situações semelhantes. E se tornou uma pessoa interessada no tema, passou a ser uma ativista. Mas ela conta mais ou menos assim, olha, eu não cresci convivendo com essas violências. Aí eu tive esse namorado, daqui a pouco ele começou a chamar minha atenção. Depois ele começou a me dar uns beliscões. Depois ele começou com os tapas, até o dia que ele me espancou na praça pública, né? Então é isso. Quer dizer, quando o rapaz chegar para a moça e falar, deixa eu ver o seu celular, que eu quero ver com quem que você está falando, não pode. É uma intrusão, não deve. Perfeito, doutor. Doutor Wagner Sinelli, vamos agora dar uma esticada, né? O assédio. Muitos casos de assédio é o homem que perdeu o emprego, é o outro homem que perdeu o emprego. A mulher foi e denunciou esse homem, ou comentou entre os amigos. Ele é praticamente cancelado e ele às vezes diz que não, que ele não assediou. São vários casos que vêm acontecendo. Como é que o juiz, o desembargador, como é que ele vê esses casos do assédio, o assédio que é comentado pelas mulheres, que é naturalmente contestado pelo homem que diz que não assediou? Como é que é isso, doutor? O assédio sexual é crime, né? O assédio sexual é crime, tem que ter uma hierarquia, né? E dentro do processo criminal é fundamental prova, né? E como a gente conversou no início, a gente tem um instrumento novo, que é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que vai
vai dar um valor maior ao depoimento daquela mulher, né? Como a gente falou, como a gente conversou, né? Então, agora a gente fala assim, quantas pessoas são processadas por assédio sexual no Brasil? Eu não tenho número, mas não é muita gente. Então, as mulheres, ao contrário, a gente tem um caso que ficou famoso, que já transitou em julgado, envolvendo João de Deus, né? O que consta que foi uma conduta reiterada. Do médico também. Do médico também, reiterada. Aí um dia aparece uma mulher vítima e fala, eu fui vítima desse homem. Aí aparece uma outra lá e fala, eu também fui. Efeito dominó. Eu também. Daqui a pouco tem 5, tem 10, tem 15, tem 20. É muita gente, né? É verdade. Mas o assédio que eu me refiro agora é o olhar. Não é nem a cantada. O olhar é assédio? Não, o olhar. O homem hoje tem medo de olhar. Se ele for olhar dentro do decote, não fica bem, né? Mas ele não olhar de longe para a mulher, o homem já está com medo, doutor Wagner. Eu não sei. Eu acho que as pessoas têm que atuar com prudência, né? Sim, mas olhar. Passou uma moça bonita. Mas se for só o olhar, porque passou a moça bonita, não, ele olhou insistentemente. O processo criminal não vai andar para frente. Não. Se for isso, não. Só olhar não tem problema? Não. Então só olhar é admirar. Eu estou entendendo que é um olhar, a pessoa passou e olhou. Não, agora, a pessoa passou, olhou, falou alguma coisa. Aí já é complicado. Aí já começa a ficar ruim. Se a moça bonita passar e o galã passar por ela e elogiá-la, vou falar, ela está com um cachorrinho, tem o telefone desse cachorrinho, é assédio? Não, aí não é assédio. Olha só, o assédio sexual depende, primeiro de tudo, de uma relação de subordinação. Não é o caso que a gente tem aqui, né? Você poderia ter uma importunação sexual, né? É um crime menor comparado com... O que seria uma importunação sexual? A importunação sexual, eu vou dar vários exemplos. Sim. É quando está no transporte público e a pessoa é importunada, tá no bloco de carnaval e o outro vem, aperta a outra, toca a outra sem autorização. O beijo roubado é importunação sexual. Aconteceu recentemente. Beijo roubado, importunação. Teve um caso, né, famoso. Né? Então, esse beijo roubado também não dá. Importunação. Então, a pessoa... Mas é assédio, junto? Não, é importunação sexual. Não chega a ser assédio? Não, o assédio vai ser... Ou é mais que assédio? O assédio vai ser quando... A gente, quando fala assédio, ele surge o nome assim, tem o assédio moral, que é uma coisa, e tem o assédio sexual, né? Qual assédio moral, doutor? O assédio moral ainda não consta como crime. Tem até um projeto de lei, mas o assédio, ele existe dentro dos códigos de ética das empresas, do serviço público. Dá um exemplo de um assédio moral. O assédio moral é quando há uma relação de subordinação e esse superior hierárquico, ele pratica atos que seriam como bullying, ou seriam pessoas que gritam, pessoas que humilham a outra. Coisas assim. Esse é o assédio moral. Esse é o assédio moral. O outro assédio? O outro é o assédio sexual. Esse é crime. Esse é crime mesmo. Bom, eu acho que está bem explicado. A gente pode até voltar no assunto. E uma grande questão quando a gente fala disso tudo, a gente tem lá na origem uma desigualdade de homem e mulher, ela perdura até hoje. A sua pergunta da mídia, eu acho que é importante as amplificações que a mídia traz, porque elas são coisas que aconteceram, que acontecem todo dia. E a gente não fica sem saber de novas notícias cotidianamente. Mas a mídia, inclusive, doutor Wagner, ela faz isso para que sirva de exemplo aquilo que aconteceu, para que outros não façam igual, não? Eu acho que a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela é super positiva, ela traz o assunto à luz, né? Ela expõe o assunto. A gente nunca conversou tanto sobre essas coisas como agora,
né? Há 20 anos a gente não falava dessas coisas dessa forma, a gente está mais atento, né? A gente tem figuras criminais que não tinha antes para proteção da mulher, né? Eu, quando era juiz criminal, se me perguntasse se a lei criminal era branda, era branda e precisava ser mais dura, eu não achava. Eu achava que, de uma maneira geral, a lei criminal ela funcionava. O que falhava eram outras coisas. Era mais recursos para a polícia poder investigar mais os inquéritos que ela tinha, para apurar mais autorias, para que trouxesse mais elementos para que aquelas investigações pudessem virar uma ação penal, né? Então, assim, a quantidade das penas como estavam dosadas no Código Penal e na legislação penal que fosse, eu não achava ruim. Então, eu não achava que precisasse recrudescer a lei penal. Mas quando o assunto é esse, aí eu acho que sim. A gente já mudou muita coisa, né? Hoje, por exemplo, um companheiro, marido ou ex que comete um feminicídio, ele está sujeito a, só por esse crime, receber o máximo da pena de 30 com mais a metade. São 45 anos. Por esse crime. Se ele cometesse um crime. Não é pouco. E com o pacote anticrime, que já está incorporado à legislação penal, hoje o que está escrito lá é que quando você tem 300 anos, aí depois, né? Como é que fica isso? Então, antigamente, o máximo que se cumpria era 30, né? Hoje está dizendo, não, tem até 40. Então, não dá para dizer que é uma lei penal fraca, é uma lei penal dura, né? E esse homem que pratica, eu diria assim, nessa grande maioria das vezes, ele não se importa, sabe? E exatamente porque ele não se importa que eu acho que a gente precisa atarrachar mesmo. Porque ele tem que se importar. Agora, o que eu sinto falta, porque quando chegar aí a gente já está falando na consequência. Eu acho que onde a gente tem que investir muito, muito mesmo, é na prevenção. E a prevenção você faz com campanhas e políticas públicas. Precisamos mais disso. Eu gostaria de poder ligar a televisão, ou sei lá, o que fosse, e tá ali uma campanha esclarecedora, né? Olha, importunação sexual é isso aqui. Até por causa da importunação sexual nos ônibus, por leis municipais e estaduais do Brasil todo, eles têm informações ali sobre a importunação sexual no transporte público, no metrô, no ônibus e tudo mais. Mas eu queria ver mais campanhas acontecendo. Eu acho que a gente tem assim a delegacia DEAN, que é especial de atendimento à mulher, começou em São Paulo em 85, se espalhou pelo Brasil. Mas quantas DEANs existem no Brasil? As capitais todas têm, mas e as outras cidades? Então, nem 7% dos municípios têm DEANs. E onde você tem a delegacia de atendimento à mulher, nem sempre é 24 horas, precisa ser 24 horas, sabe? Então a gente precisa que, aí depende do executivo, quer dizer, as pessoas têm que cobrar do executivo para o gestor poder tomar suas decisões. Precisamos de abrigo para a mulher vítima. A mulher que é vítima tem que tomar providência. Ela vai na vara da violência doméstica, pede um socorro, pede uma medida protetiva, pede um encaminhamento a um abrigo. Temos abrigos? Temos. Em número suficiente? Não. Precisa de mais. Wagner, alguns brincalhões, gozadores, eles às vezes brincam. Não tem uma lei que protege o homem? Uhum. Por que proteger o homem? Existe tem a Lei Maria da Penha, por que não tem o Mário da Penha ou o José? Várias vezes. Aí, como é que você vê isso? Isso, infelizmente, me desculpe, mas é muita ignorância, né? Porque a pessoa ignora que a Lei Maria da Penha existe porque muitos homens matam mulheres. Se a gente combinasse dos homens não matarem as mulheres, a gente abolia a Lei Maria da Penha, mas por enquanto continuam matando muito. É porque é uma questão da estrutura da sociedade, é uma questão da falta de isonomia entre homem e mulher, né? Então, estatisticamente, sociologicamente, a mulher está numa grande desvantagem social e para você equilibrar um pouco essa desvantagem, porque você não resolve, você tem a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha trouxe vários instrumentos, medidas protetivas. Aí a gente fala assim, em 22, mais de 500 mil medidas protetivas foram dadas no Brasil todo. É sinal que a gente precisava dessas 500 mil. E essas mulheres todas amparadas por essas medidas protetivas ficaram bem?
Tem mulher que tem medida protetiva e é assassinada pelo marido. Doutor Wagner Sinelli, a mulher se ofende quando ela é chamada de frágil. Frágil? Mulher é o sexo frágil. Pois é. Tinha até uma música da Rita Lee, né? Falando disso, né? Eu não sei se a mulher se ofende, né? Vou ter que perguntar para ela, mas vamos ver. Vamos pensar nisso juntos aqui. Eu acho que essas coisas que colocam a mulher como sexo frágil, às vezes até por um certo cavalheirismo, talvez, né? Isso já não se coaduna com os tempos de hoje, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade que homens e mulheres caminham juntos em direitos, obrigações, igualdade, né? Com muito respeito. Eu tenho 60 anos. Eu fui criança, eu fui adolescente. E eu estou falando dos anos 70, né? Que eu fui esse adolescente. Então, eu já achei muita graça de piada machista. Engraçado. Hoje eu não acho. Por quê? Porque não é para fazer. É um péssimo exemplo. A gente não falou de exemplo? Então, assim, isso não tem graça, né? Eu, quando coloco a mulher numa situação de humilhação, de subalternidade, e o homem superior, eu estou repetindo dentro dessa cultura, eu estou retroalimentando a cultura com coisas que eu acho que tem que mudar na sociedade. Isso vai para todo lado. Essa repetição dessas coisas, elas vêm, você é um especialista na música, você pega músicas antigas, então, até umas mais atuais ainda tem, mas você pega umas músicas antigas que o camarada diz, se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Né? Sucesso, era de um compositor argentino, Carlos Castanho, o nome, fez sucesso aqui na interpretação do Sidney Magal. Eu sou fã do Sidney Magal como cantor e intérprete, mas assim, do ponto de vista cultural, o que está dizendo é o seguinte: se você, mulher, me trair, eu vou te matar. Eu vou praticar um feminicídio e ainda vou te mandar flores para o seu velório, por escárnio. E ainda vou escapar, ninguém vai me pegar. É péssimo, e as pessoas achavam engraçado, né? Mas nós temos muitas outras músicas. Já Já é uma outra música antiga que traz coisas assim, de que eu vou raspar o teu cabelo, não sei o quê, para papá, e vou te bater. E a gente tem que estar atento, porque... outra música também era... Um tapinha só não dói, é uma voz de mulher dizendo que pode bater. Só não dói, aí. Dói, essa realmente não dói, só um tapinha. Né? Então, essas músicas, elas reproduzem uma mentalidade antiga, machista, de desigualdade, de inferiorização da mulher. Aliás, tem um site que é Música Popular Brasileira Machista, se eu não me engano é isso. Se não é isso, é algo bem parecido com esse. Aí você entra lá dentro, aí ele dá uma música. Aí ele vai dar um shuffle. O shuffle dá uma misturada aí, dá uma chamada. Aí dá um shuffle, aí vem uma música, aí ele diz por que aquela música é machista, né? Apresenta a letra e conta, diz qual é o ano daquela música. Doutor Wagner Sinelli, o desembargador é especialista também em escrever livros defendendo a mulher. Sempre em favor da mulher. Julgar. Vamos supor que, voltando lá aos tempos do juiz, o desembargador da área criminal, julgar um caso entre um homem e uma mulher, mesmo homem tendo razão, era difícil, mesmo homem tendo razão. Olha só, a questão de direito e razão é uma coisa de ser provada no processo, né? Então, se o homem tem razão e ele provou, né, vamos dizer... Ele não está livre de ter uma mulher contando uma mentira, né? Então, assim, ele vai trabalhar as provas dentro do processo. Agora, uma coisa que me lembra muito de quando eu fui juiz criminal, eu fiquei na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, Rio de Janeiro, de final de 93 a final de 99. Foram 6 anos nessa vara, né? E eu estava ali quando saiu a lei dos juizados especiais, que é uma lei de setembro de 95. O que aconteceu de diferente? Porque era a lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Então a gente começou a aplicar a lei, eram 2 varas e a minha tinha competência exclusiva para contravenção
para os outros delitos, menos para os crimes submetidos ao júri. Então, passei a receber muitos processos direto da delegacia por conta da nova lei, que não podia mais chegar na delegacia e ficar represado na delegacia esperando apuração, investigação, nada. Tinha que vir direto quando fosse, por exemplo, ameaça, lesão corporal. Então isso vinha direto. Então, dali para frente, do início dessa lei, com esse novo procedimento, que a pessoa já chegava na delegacia marcada de vir ao juiz, muitos casais começaram a aparecer lá na vara e aquilo foi uma surpresa. Não se falava a palavra pandemia naquela época, mas é como se estivesse havendo uma pandemia daqueles delitos de homens contra mulheres, principalmente ameaça e lesões corporais. E aí eu perguntava para as mulheres: a senhora já foi à delegacia antes? Muitas diziam que sim, já. Mas e aqui no fórum? A primeira vez. Então, aquelas várias vezes antes que algumas mulheres foram à delegacia, aquilo não ia para frente. E eu lembro, o policial de lá falou assim, não, sabe o que acontece, doutor? Muitas vezes a gente chama de feijoada, porque o casal vem brigando, aí depois eles estão juntos de novo. Mas esse casal que vem brigando e está junto de novo também é o casal que, se aquilo escalar, aquilo chega a uma coisa mais grave. Não é no primeiro beijo que o homem se revela aquele homem agressivo. Aquilo é revelado com o tempo. E aquilo é uma escada com degraus. Ele vai subindo os degraus. E o degrau último é quando ele pratica o feminicídio. E o homem que mata é o homem que agride. Doutor Wagner Sinelli, desembargador Wagner Sinelli, vamos falar desses livros aqui. Vamos. Eles são encontrados nas livrarias? São pedidos através da internet? Olha, como é que é? É o seguinte... Quase todos eles. São todos da mesma editora. A editora é a Grifos. Grifos com Y, né? E PH, do jeito antigo. Né? Quem escrevia farmácia com PH, né? Grifos. Né? Então, é no site da Grifos. Esses livros estão lá disponíveis. Site da Grifos. Editora Grifos. Grifos Editora. Mas estão disponíveis também na Amazon, em todas as livrarias digitais. Na Amazon. São encontrados. E em livrarias físicas também, né? Aqui no Rio de Janeiro, Livraria da Travessa e tantas outras. Qualquer um deles. A mulher, o homem, o casal, quer comprar Igualdade e Progresso. Liga para a Amazon. Não, entra no site, né? Sim. Dá para achar ali. Bacana. Se colocar meu nome aí vai aparecer. Tem alguns mais vendidos. Se colocar aí Wagner Sinelli, vai aparecer. Que legal, que moderno. Aí, já estão eles ali. Metendo a colher. Aliás, o Metendo a Colher, eu li uma entrevista da Maria da Penha. Maria da Penha, que foi a vítima do marido, por duas tentativas. Eu fiz uma longa entrevista com ela na Rádio Nacional. Foi? Uma longa entrevista, muito simpática. Muito. Ela contando toda a história. Pois é, então você conhece. Mas pode contar essa Não, história. e ela deu uma entrevista para um jornal chamado Grande ABC, e que lá pelas tantas perguntaram a ela, né? Isso foi no ano passado, no início do ano passado. Um livro que a senhora indica. Ela indicou o Metendo a Colher. Rapaz, é mesmo? É. Esse aqui, ela indicou. atenção, ela indicado. Gostou. Bom, na entrevista que ela deu. Se ela deu uma entrevista, indicou Metendo a Colher como o livro preferido, ela indicando para você conhecer, comprar, adquirir. Tá aí um grande negócio. Metendo a Colher, pode comprar pela Amazon. Amazon, pode. Amazon.com. Amazon.com, Grifos e as outras plataformas para venda de livro. Também. Mas esse aqui também tem um destaque muito grande sobre ela. E esse é o último. Igualdade e Progresso também. Esse é o último, é isso aí. Está aí o doutor Wagner Sinelli. E tem um próximo. Tem um próximo vindo aí, esse ano ainda. Tá esse chegando? ano, no meio do ano deve estar publicado. Qual foi o primeiro livro? Não, o primeiro livro desse assunto foi esse aqui. Aí eu liguei. 2020. Aí saiu uma nota na Globo, no jornal Globo. Saiu uma nota, aí eu liguei. Foi. Uma nota, eu liguei e falei, na época, falei assim, meu amigo,
eu vi uma nota sua sobre o livro que você lançou, sobre ela. Eu quero saber onde é que tem para comprar. Só um minutinho só. 15 minutos depois tinha um livro na porta da minha casa. Pois é, claro. Aí o porteiro telefonou. Ô, Abirran, tem uma encomenda aqui para você. É na dinâmica. É na dinâmica, é rápido. Que bom. Sem contar que nós já fomos vizinhos. Nós já fomos vizinhos. Eu morei na rua paralela a você. É verdade. É isso aí. E nos conhecemos há 40 anos. Há exatos 40 anos. Ele era um garoto ainda, um jovem. Tinha 20 anos. Era um jovem, bem jovem. E chegou lá. Eu contei isso aqui? Não. Chegou na Rádio Nacional com um grupo chamado EM. Esse grupo tinha o Wagner Sinelli, mais 2 e mais 3. Sendo que então, nós éramos 5. Éramos 5, mais 4. E tinha um com o nome de Vini. Esse, vocês parece que desmancharam o conjunto e ele seguiu e se tornou um grande sucesso. Na época, o Vini, né? Fez muito sucesso. A gente tinha esse grupo, sim, a gente gravou vinil e tudo. Fomos a alguns programas de rádio e de televisão. Você nos ajudou. Eu me Você lembro, e o Sérgio Sinelli. O Sérgio, grande amigo, Sérgio Sinelli. E aí você fez até um jingle para mim que eu pedi na época. Isso tem 40 anos. Cooperativa de laticínios de Mimoso do Sul Limitada, sua cidade. Falar em Mimoso. Aconteceu essa tragédia, né? Ela acabou, a cidade acabou. Não tem mais Mimoso do Sul, infelizmente. Mas vai ter. Vai ter uma recuperação. Tem que reconstruir, né? A cidade tem que ser reconstruída. Porque ela foi destruída completamente. Foi desconstruída e agora tem que ser construída. Então está aí. Ô, Abirran, mas nessa história, eu quando tinha 20 anos, fui lá, te conheci, na Rádio Nacional, no seu programa de alta audiência, e aí o tempo passou, e um dia eu estava lá na Associação dos Magistrados e falaram, olha, lá na Rádio MEC vai ter um programa, eles querem um juiz indicado da associação para falar sobre assunto de prisão. Aí me pediram para ir. Aí eu fui lá e te reencontrei. Coincidência, eu era o âncora do programa, eu era o apresentador do programa. Eu não sei se eu estou falando do ano de 2001, 2002, um negócio por aí. Da Rádio MEC, por aí mesmo. Bom, e aí você voltou, você não tinha abandonado a música, profissionalmente sim. Sim, mas entrou profissionalmente na música. Aí, inclusive, eu gravou um disco e eu fui chamado para gravar umas palavras em árabe. Foi. Salamalek, umas palavras. Foi o Shalom Salam. Shalom Salam. Shalom Salam. E aí, você continua com os livros, tá para sair um aí, mas entra também na praia da música, da gravação, e começa a encontrar figuras importantes, aquele baterista que foi baterista do Sérgio Mendes. O percussionista, o Laudir de Oliveira. O Laudir de Oliveira, um dos maiores do mundo, infelizmente. Tocou no Chicago. Tinha um Grammy e tudo. Só em fera, só tocou com fera. E ele, infelizmente, faleceu. E teve também um parente do seu Jorge que chegou a gravar contigo. É o Gabriel Moura. O Gabriel continua gravando contigo? Continua sim. É uma grande satisfação. Aliás, na música, que é o meu hobby e o que eu gosto mesmo, eu gosto de tocar os instrumentos, mas eu gosto mais de compor. Eu gosto de ser compositor. Você é um excelente pianista. Não, mas eu gosto de compor mesmo, sabia? Compõe as melodias. Harmonia, melodia, música. E aí, mais informação para você, que eu acho que você sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Porque quando eu fui nesse programa, você falou para mim assim, ô Wagner, você tinha uma banda, você tinha uma música e tal, você parou com isso? Eu parei, só toco em casa lá as minhas musiquinhas, faço minhas músicas. Mas reúna a sua turma, grave, não sei o quê, você me incentivou. Foi quando eu lancei, em 2004, um CD de música autoral, né, que foi o CD chamado Instrumental. Eram músicas autorais minhas, objetivo só de registrar aquelas músicas, e na época a gente fez várias apresentações, convidei você para fazer a abertura, né? Você fez lá. Um prazer. Foi muito legal. Aí você depois organizou um show maravilhoso. Que show, hein? E esse show foi apresentado em vários lugares. Eu tive a honra de apresentar esse show ali
em várias casas. No Mistura lotadas, Fina, né? Lotadas, Mistura Fina, a gente Mistura fez. Fina, mas casas lotadas, 4 ou 5 shows. E o show tinha história. Ah, é verdade. E você contava uma história sensacional que está no meu livro, inclusive. No meu livro, meu modesto livro, meu livrinho, está no meu livrinho, que é a história da primeira namorada do Noel Rosa. Certo, é verdade. É um detalhe curioso. A primeira namorada do Noel Rosa, tem que lembrar. Está no livrinho, no meu livrinho. Tá no seu livro. A primeira namorada do Noel Rosa era a avó. Era minha avó Clara. Wagner Sinelli. Clarinha. Para ela, ele fez 2 músicas. Foram 2? Foram duas. Uma é Prazer em Conhecê-lo. Essa tem uma história. Tem uma história. A outra Não Morre Tão Cedo. Bom, mas conta a história, porque é muito interessante. Do Prazer em Conhecê-lo? É, muito bom. Olha, o Prazer em Conhecê-lo... A história é a seguinte. Eles terminaram. Sim, mas a minha avó devia ter seus 15 anos quando começou a namorar o Noel Rosa. Ele era um pouco mais velho do que ela, eles eram vizinhos em Vila Isabel. Ele era solteiro ainda? Não, solteiro, vizinho lá dela lá. Desculpa, ele depois se casou e continuou namorando a Cici. Ah, bom, e tudo bem. Ele era apaixonado por ela. Aí aconteceu que minha avó e ele namoraram aproximadamente 6 anos, né? Mas aí a família fazia um certo gosto, porque ele era aquele garoto do Colégio São Bento, que estava começando a estudar medicina. Depois ele larga a faculdade de medicina, vai ficando cada vez mais boêmio. E a minha avó, que ficou órfã de pai, era de uma família muito numerosa. Ela tinha 9 irmãos homens mais velhos, que eram como se fossem pais. É uma outra questão também de gênero aqui. Minha avó era uma figura, uma personalidade forte, e ela dizia assim, eu perdi meu pai, meus irmãos passaram a tomar conta de mim, meus irmãos homens. Aí eu me casei, aí meu marido passou a gerenciar a minha vida. Ela ficou viúva cedo. Aí esses irmãos voltaram em cena, né? Se fosse ao contrário, se fosse um homem, não teria ninguém gerenciando nada para ele, né? Mas no caso é isso. E aí o que aconteceu é que ela foi dar aula na escola da mãe do Noel Rosa, lá em Vila Isabel, e a mãe do Noel Rosa fazia gosto. Ela era aquela menina que dizia antigamente para casar, né? Era essa que a mãe gostava e tudo mais. E aí eles já estavam separados, teve uma festa. Isso está na biografia do João Máximo, que João Máximo e Didier escreveram sobre o Noel Rosa. Inclusive, ele fala da minha avó, fala da minha mãe, da minha tia, né? Não sei se fala dos netos, que sou eu, meus 2 irmãos, mais 3 do lado da tia. Acho que sim, mas não tenho certeza. Mas aí, chegando nessa casa, que era uma festa no Andaraí, num sábado, a dona da casa não sabia que eles tinham sido namorados e a minha avó já estava acompanhada de um rapaz, consta lá que era um rapaz bonitão, né? Aí a dona da casa apresenta o Noel Rosa à minha avó e ao novo namorado dela. O novo namorado, o acompanhante, não sei. Aí o Noel Rosa ficou abalado com aquele reencontro daquela forma. E é porque a dona da casa, ao fazer a apresentação, sem saber que eles já se conheciam, a minha avó, para não perder a linha, eu acho, falou assim, prazer em conhecê-lo. E aquilo foi como se o mundo tivesse gelado na frente dele. Ele saiu da festa com um amigo dele, foram lá para... Ali é a Praça Barão de Drummond, né? Ele gostava muito dali, de ficar ali no Vila, né? As calçadas ali tem... E aí ele fez porque o Noel Rosa era de uma produção absurda. Tudo ele escrevia. Ele faleceu... Nada se jogava fora. Ele não completou 27 anos de idade, porque ele é de dezembro. Ele morreu em 1937. Ele morreu com 26 anos de idade. 26 anos e meio, em 1937. Isso. E assim, a produção musical dele é gigantesca. É muita coisa. Tudo que ele tinha, se inspirava, ele já escrevia. Tudo de altíssima qualidade. E ele era um camarada que achava graça de tudo. Tudo ele gostava de fazer uma pilhéria, um negócio. Então, ele tem esse humor em muitas das músicas que ele escreveu também, né? E muito prazer em conhecê-lo, ele gelou. Prazer em conhecê-lo. É um negócio... Quase que o desembargador Sérgio Sinelli é neto do Noel Rosa. Ah, eu neto espiritual. Eu já vi lá, não pode ser, porque ele faleceu antes da minha mãe nascer, bem antes. Mas, assim, 1937. O que é interessante é que a minha avó, eu criança, eu não tinha noção da importância do Noel Rosa, a gente vai tendo depois, e a minha avó, ela
eu lembro dela contar algumas histórias e tal, e até suspirar. Foi, assim, eu diria, um grande amor da vida dela, né? Quando Grande fizeram amor o da Prêmio vida da dela. Música Brasileira, que o tema foi Noel Rosa, aí passou a Ceci, o retrato da Ceci, passou o retrato da Clarinha na tela, Clarinha? da minha avó, né? Clarinha é sua avó. Tava lá também. É. Então a gente fazia shows, fizemos 4 ou 5 shows, não foi? Ah, fizemos. E aí, se não foram mais. uma excelente cantora que você... Não, e eu tinha uma preocupação, porque como eu sou juiz, gosto muito da música, isso era um hobby, quando a gente tinha qualquer apresentação, se tivesse qualquer rendimento, qualquer renda, era para instituição de caridade. Sim, sim. Botava lá para instituição de caridade. Os CDs, quando eu fazia... Hoje em dia não se vende mais CD, tanto que o físico a gente não faz mais e tal, faz para a plataforma digital, né? Mas tinha sempre essa preocupação, uma instituição de caridade, e geralmente uma instituição de caridade ligada à música, né? Então, ali no Morro da Providência tinha uma que a gente gostava muito, Som Mais Eu. Muitas crianças da região já foram para a faculdade de música e completaram a faculdade. Uma beleza. E a sua independente de contar a história da sua avó, nesse show a gente contava essa história. A gente contava tinha outras. Cantora maravilhosa. Ah, a Cláudia cantava. Tinha 2 cantoras. Tinha a Cláudia Lima, e a outra era a Mariângela Marques. Tinha outra também, não? Essas duas eram as que cantava Noel Rosa. Era a Cláudia Lima. Cláudia Lima. Cantava muito e tinha várias histórias durante o show. E era um show muito gostoso. E hoje você, independente de atuar como desembargador, atua como compositor, acabou de dizer que gosta de compor. Tem um parceiro muito importante. Nossa, a vida que me deu. Menescal. Roberto Menescal. Esse cara é bom sujeito. Nossa. É um bom amigo, é um grande compositor de barquinho. Nossa. Até uma brincadeira de que ele teria dito uma vez que o barquinho foi gravado. Se tivesse sido gravado, foi gravado pela Nara, né? Uhum. Se tivesse sido gravado pelo Nel, seria um transatlântico. Por causa do vozeirão do Nelson, né? E independente desse trabalho seu hoje, são vários. Esse é um que eu estou mostrando aqui, mas quantos CDs já saíram? CD do Wagner, 2. CD da banda Urca Bossa Jazz. Essa da banda... Urca Bossa Jazz são 7. 15, 18, 19, 20, 21, 22. O 7º vai sair agora. Ou final de abril, início de maio, já está pronto. Esse show é maravilhoso. Assisti na casa, aqui no final do Flamengo. Uhum. Na Casa Julieta de Serra? Na Casa Julieta Serra, assisti um show lá. Uhum. Assisti um lá no Lagum, que acabou o Lagum. Acabou, a gente fez lá. O lá que a gente fez foi homenagem a Raul Seixas. Lindo show. Nos 70 anos de Raul Seixas, 2015. Que lindo show aquele show. A gente fez uma releitura da obra de Raul Seixas. Muito lindo. E eu assisti vários shows. A banda é maravilhosa. A banda era muito boa. Nós éramos 7 também, era uma banda... Agora tem mais um detalhe. A sua filha canta muito. Ela participa. Filho. Participa e como canta. E o menino também... É músico. Também é músico. Que maravilha. Engenheiro, eletrônico. É engenheiro, mas é músico. Tem uma banda falar também. Engenheiro e músico, tem uma historinha curiosa. O Ivan Lins me contou numa entrevista que ele me deu na Rádio Globo, quando eu apresentava o programa na Rádio Globo. E ele chegou. Falei, conta um pouco da sua história, Ivan. Não, você hoje já apresenta o programa Som Livre, que estava começando. Ainda garoto, né? Mas apresentando o programa Som Livre. Já tinha música de sucesso. Mas ele se formou engenheiro químico. Olha. Se formou engenheiro químico e o pai, naturalmente, querendo um emprego bom para ele, o pai não achava que seria o Ivan Lins, o grande Ivan Lins de hoje, porque ele é um grande músico, grande cantor, grande tudo. Ele é um cara espetacular. É um cara respeitado fora do Brasil. Aí ele me contando essa história, que o pai, então, deu um bilhete para ele procurar um grande amigo que era dono de uma empresa do setor químico. Ele, recentemente, aprovado como engenheiro químico, né? Já como engenheiro químico,
mas sem trabalhar. O pai, então, deu uma carta de apresentação para ele procurar esse grande amigo que tinha uma empresa química. E o Ivan Lins chegou lá e se apresentou, teve a entrevista, né, o papo com o empresário tratou ele muito bem, ele respondeu tudo. Quando acabou a entrevista, o empresário já ia contratar ele, o empresário pegou um papel ou um disco. Você podia dar um autógrafo para mim? Você podia dar um autógrafo para mim? Pediu a ele um autógrafo. Aí ele, claro, com o maior prazer e tal, voltou para casa, nunca mais voltou para o emprego. Aí ele falou para o pai dele, meu pai, eu não quero saber disso mesmo. Aí entrou realmente direto na música e fez bem. E os seus filhos são um engenheiro e ela é... O Daniel fez engenharia da computação, ele no momento está fora do Brasil fazendo um mestrado em inglês, é Music and Audio Technology, numa universidade que trabalha esse assunto. Então, isso é o quê? É dentro do departamento de engenharia, você pode ser engenheiro, mas você pode ser músico também. Então, tem tanto uma pegada para música quanto uma pegada para construção de equipamentos. Ele gosta dessas coisas todas. E ele tem uma banda, a banda dele, ele chama Banda Urca. O meu Urca Bossa Jazz, né? Quando ele veio com a Banda Urca, eu falei, Daniel, você pegou um nome igual ao meu? Concorrente. Concorrente. Aí o amigo meu ainda falou assim, isso foi para te homenagear. Bom, o que quer que seja, faz como quiser. Ele tem um parceiro, que é o Léo, que é formado em música. Eles têm uma parceria muito boa, eles compõem muito bem, eles estão nas plataformas digitais. Quando voltar para o Brasil, ele volta... Ele reinicia o trabalho? Olha, eu também quero saber, mas os trabalhos não pararam. Vai atrapalhar um pouco o pai? Os trabalhos não pararam. Vai atrapalhar um pouco... Eles deixaram tudo meio organizado, mesmo na ausência, eles continuam produzindo, né? Show é que não dá para fazer. A Bossa Urca vai atrapalhar a Bossa Urca? Mas eu não sei, vai enganar o público? Não vai, né? Os estilos são um pouquinho diferentes. Eles fazem uma coisa muito anos 80. Quem sabe a junção. E a minha filha também está fazendo faculdade ela fora. Canta muito, cara. Canta. E ela tem nesse que vai ser lançado. É muito bonita. Obrigado. Deus a Deus. E ela tem uma música que a letra é dela e a música é do Roberto Menescal. Ela canta. Esse clipe já está na... Parceiro. A letra é dela e a música do Roberto. E é uma das faixas... Aonde? Está no seu clipe? Tá. Olha, é uma das faixas do novo álbum, que ainda não está lançado, mas o clipe musical com animação também, não cenas de estúdio e animação, está na internet. O título é Plural Singular. Botou Plural Singular, Urca, vai aparecer. Vou ouvir. Urca Bossa Jazz. Que bom. Olha aqui. Eu queria que você falasse, para encerrar o programa, alguma coisa, porque os discos estão aí nas plataformas, não é isso? Estão nas plataformas. Os livros, Amazon.com. Estão nas prateleiras aí também. Estão nas prateleiras, é só ligar. É só seguir. É só seguir todos, a Maria da Penha, Lei Maria da Penha. E todos eles têm digital. O livro preferido dela é... O Metendo a Colher, que ela fez uma referência. O preferido da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Então, Hugo, quanto tempo está acabando, né, Hugo? Então, que pena que está acabando. O tempo voou, né? Cara, voou. Vou conversar com você. E a gente tem mais assunto, hein? Tem alguma coisa aí para falar mais aí? Não, a gente tem muito assunto. Chamou de volta, a gente continua. Vamos promover isso. Tá bom. Tá certo. Tem que fazer também aquele programa lá nosso da televisão. Vamos. Eu continuo fazendo um programa. Que bom. Eu continuo fazendo Samba programa. História? Samba História. Que beleza. Na Boa Vontade TV, da Fundação Belo programa. Belo programa. Fundação José de Paiva Neto, da LBV. Continua praticando aquelas ações humanitárias no Brasil inteiro, uma coisa linda agora em Mimoso do Sul, né? Como Mimoso foi arrasado pelas trombas d'água. A LBV esteve lá, está lá, ajudando, participando. Eu sou fã do Samba História. E você, meu amigo Abirrian, você é um especialista em música brasileira, não só brasileira, mas em samba, né? Você conhece. Quanto de grandes artistas que você já não entrevistou ao longo dessa carreira sua? Nossa! Mais de 500. No livro tem uns 100. Vamos inverter, eu que estou te entrevistando. Fala aí 6 grandes artistas que você entrevistou. Nelson Gonçalves. Elisete Cardoso. Olha. Roberto Carlos, né? Jorge Ben. Jorge Ben, numa entrevista na Avenida, um dia de desfile de escola de samba.
Alcione, Bete Carvalho. É muita gente. É muita gente. Wagner Sinelli. Entendeu? Só se alguma coisa acontecer, o futuro... Volta. Não, você é brilhante. Amigo, um prazer sempre. Prazer enorme. Muito obrigado. Ter você aqui comigo, esse juiz maravilhoso, esse desembargador sério, essa pessoa que realmente leva a sério tudo que faz e merece o nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado. E o nosso tema inicial, só para encerrar com ele, é reforçar a importância da gente se posicionar diante de qualquer violência de gênero. Não é para ninguém ser o super-homem diante de uma situação. As pessoas têm que avaliar, né? Mas elas não se omitirem, tomarem uma providência. Se for para chamar a polícia, chama a polícia. Se for para tomar uma outra providência ao alcance da mão, se for para fazer um acolhimento a uma mulher que esteja numa situação de dificuldade dessa natureza, né? Porque para a vítima de uma situação dessa, é como se ela estivesse numa teia de aranha. Ela, às vezes, não se dá conta, ou ela se dá, mas ela tem muita vergonha. Então, enquanto ela não fura essa bolha, enquanto ela não sai desse círculo fechado, ela está sofrendo muito. Então, é fundamental que essa pessoa, nessa situação, rompa o silêncio. Como? Converse com sua amiga, com seu amigo, com a pessoa da sua confiança, com um parente, com quem for. E sem contar as muitas instituições que têm uma porta aberta. A Defensoria Pública tem, o Ministério Público tem, a Vara de Violência Doméstica tem, e tantas ONGs importantes fazendo um bom trabalho, além das delegacias de atendimento à mulher, os abrigos e tudo. É isso. Estaremos juntos no programa Samba História, hein? Ótimo. Já breve. Convite aceito. Prazer enorme. Tá bom, meu amigo. Te ouvir, conversar, interagir. Maravilha. Obrigado. Desembargador Wagner Sinelli, um grande amigo. Obrigado, amigo. Hugo. Valeu, né, Hugo? Tudo bem? Grande abraço. Foi? Foi. Até a próxima. Bacana.